E se a estupidez não fosse apenas a ausência de inteligência, mas a recusa ativa em saber? E se por trás da superficialidade que domina o mundo moderno houvesse um mecanismo profundo, invisível e coletivo que sabota silenciosamente a alma humana? James Hillman, psicólogo pós-junguiano e um dos pensadores mais ousados do século XX, propôs uma teoria perturbadora: a estupidez como uma força psíquica, uma negação simbólica, um enrijecimento da consciência que impede o florescimento da alma. Não se trata de uma crítica à inteligência formal, mas de um espelho sombrio da nossa condição interna, um reflexo das partes de nós que escolhem não despertar. Na psicologia de Carl Jung, essa dimensão se aproxima da sombra, aquilo que rejeitamos em nós mesmos, que negamos, que lançamos para o inconsciente coletivo. A sombra é muitas vezes associada a traços sombrios, mas também pode conter a inteligência que reprimimos, o brilho que não ousamos reconhecer. Jung dizia: aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E muitas vezes retorna na forma de repetição cega, decisões automáticas, confusão interior. O nome que Hillman dá a esse retorno é estupidez. Freud, por sua vez, descreveu o inconsciente como um lugar onde os erros não são acidentes, mas expressões mascaradas de conteúdos não digeridos. Assim, a estupidez, nessa perspectiva, não é ausência de capacidade, mas presença ativa de uma resistência emocional à verdade. Ao longo deste vídeo, vamos explorar esse conceito de forma profunda, simbólica e prática. Vamos compreender como a estupidez se instala não como uma falha de QI, mas como um colapso do sentir, e como ela pode estar operando silenciosamente em nossos rituais diários, escolhas profissionais, vínculos emocionais e até mesmo nos nossos gestos de autocuidado. Se você já sentiu que está preso a padrões que não entende, que há algo em você que adormece quando mais precisa despertar, este vídeo é um chamado. Curta, compartilhe com alguém sensível como você e inscreva-se para não perder nenhum conteúdo que toca onde a alma mais precisa. Agora, vamos juntos para o primeiro capítulo. A estupidez de que fala Hillman não é visível aos olhos. Ela não grita, não tropeça em palavras, não se revela em notas baixas ou falhas cognitivas. Ela é muito mais sutil. É a recusa em perceber. A recusa em ver-se. Uma sombra que se recusa a saber que é sombra. Na linguagem arquetípica, poderíamos dizer que essa força psíquica age como um véu entre a alma e a consciência. Ela impede que vejamos nossos próprios movimentos internos e, com isso, nos faz repetir escolhas que já não servem, reviver dores que poderiam ter sido transcendidas, manter hábitos que sufocam a vida interior. E aqui está o ponto crucial. Essa estupidez não é algo que outras pessoas têm. Ela vive em nós. E quanto mais a projetamos nos outros, nos políticos, nas redes sociais, nos familiares, mais ela cresce em silêncio dentro de nós. Porque não se trata de uma falha moral ou intelectual. Trata-se de um colapso da consciência simbólica. Hillman via esse processo como uma espécie de endurecimento da alma, algo que nos torna insensíveis aos sinais sutis do próprio ser. E isso tem consequências profundas. Perdemos o acesso à imaginação, à empatia, à curiosidade genuína. Jung complementa essa visão ao afirmar que a inteligência inconsciente, quando reprimida, se transforma em estupidez. Ou seja, não é que sejamos ignorantes por falta de conteúdo, é que, por medo, vergonha ou exaustão, evitamos a lucidez. E essa evitação tem um custo, sabota nosso potencial mais essencial. O convite deste capítulo é simples e radical. Existe algo em você que está sendo evitado? Uma dor antiga que você já anestesiou tantas vezes que se tornou invisível?
Um desejo sufocado que virou cinza na alma? Essa é a sombra ativa. Essa é a raiz simbólica da estupidez psíquica. E reconhecer isso não é um fracasso, é o início da liberdade. Por trás da estupidez, como Hillman a compreende, há sempre um medo primordial, o de ver a própria falha. Olhar para dentro é um gesto revolucionário e aterrorizante. A dor que isso provoca não é física, mas simbólica. É a dor de reconhecer que aquilo que mais evitamos é justamente o que mais nos constitui. Nosso inconsciente arma defesas sofisticadas para evitar essa exposição. E uma das mais potentes é a ignorância voluntária, a recusa simbólica em saber o que se sabe. Em termos arquetípicos, a ignorância não é ausência de conhecimento, mas presença de negação como armadura. Essa proteção inconsciente nos mantém em zonas de conforto espiritualmente estéreis. Preferimos a mediocridade segura do que a incerteza do autoconhecimento. Escolhemos permanecer na superfície da vida porque descer ao fundo exige uma coragem que nem sempre sabemos onde encontrar. A mediocridade não grita, ela convida em silêncio. Ela chega com frases como "deixa para depois", "todo mundo faz isso", "não é tão grave assim". A neurociência comprova que quando não cultivamos a curiosidade, quando deixamos de fazer perguntas novas sobre nós mesmos e o mundo, redes neurais literalmente se atrofiam. O cérebro, como a alma, precisa de movimento, questionamento, novidade simbólica. E na linguagem vibracional da chamada lei da atração, essa estagnação gera uma frequência baixa que atrai mais do mesmo. Experiências de apatia emocional, repetições, relações superficiais, cansaço existencial. No fundo de cada alma há um sábio adormecido. Um arquétipo ancestral que conhece os caminhos, mas está de olhos fechados. E muitas vezes somos nós que o mantemos dormindo, com distrações, com excesso de estímulos, com entretenimentos que mais anestesiam do que nutrem. Vivemos num tempo onde tomamos pílulas de distração ao invés de acordar para o que realmente importa. São cliques, likes, respostas automáticas, podcasts que mal ouvimos, meditações que apenas repetem frases feitas. Enquanto isso, o sábio permanece ali, adormecido, esperando um gesto real de presença. Bruce Lipton, biólogo celular, trouxe uma das mais simbólicas revelações do século. Nossas crenças moldam a expressão dos nossos genes. Não é o DNA que determina nosso destino, mas o ambiente emocional e energético no qual esses genes se expressam. Ou seja, ignorar nossas crenças inconscientes é ignorar o impacto que elas têm no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa vitalidade. Crenças que vibram na frequência da mediocridade, do conformismo, da negação, ativam genes relacionados ao estresse, à ansiedade, à inflamação. Estupidez, aqui, torna-se sinônimo de adoecimento simbólico. Há um tipo de espiritualidade que virou anestésico. Exercícios superficiais que oferecem uma falsa sensação de profundidade, mas não tocam o núcleo da dor. É como se arrastássemos penas de cura esperando que virem asas. Repetimos mantras, respiramos fundo, acendemos incensos, mas se tudo isso não for acompanhado de presença e verdade interna, a angústia volta, porque o vazio permanece. Entre os 24 e os 45 anos, faixa onde muitos deveriam estar florescendo, encontramos uma geração silenciosamente exausta. Vidas aparentemente produtivas, mas internamente mecânicas. A alma se transforma em engrenagem. Esse vazio existencial é combustível da estupidez inconsciente. Porque quando o vazio é negado, ele se transforma em compulsão, em compras, em comida, em excesso de trabalho, em relações sem alma. A ausência de sentido torna-se o pano de fundo de decisões importantes. E nem percebemos? Imagine um executivo que, para se sentir relevante, envia dezenas de e-mails por dia, mesmo que nenhum tenha alma.
Esse é o retrato da ignorância emocional institucionalizada. Vivemos numa sociedade onde a formalidade sem presença virou norma. Buscamos a dopamina barata da aprovação, dos elogios, dos números, mas isso não preenche, porque o que o coração quer não é eficiência, é conexão real. A neurociência espiritual começa a reconhecer algo que místicos sempre souberam. A verdadeira inteligência não é só técnica, é emocional, simbólica, energética. Hillman nos provoca: de que serve o saber se ele não transforma o sentir? A inteligência que ele propõe é a que inclui os afetos, os sonhos, os pressentimentos, os gestos não ditos. Lipton reforça: crenças abrasivas ativam genes de estresse. Mas crenças amorosas, cultivadas com consciência, despertam potencial regenerativo. Não há estupidez genética, há sabotar-se energeticamente, repetidamente, sem notar. Viver no modo piloto automático é uma forma de sobrevivência, sim, mas também é uma morte simbólica lenta. A mente se protege da dor, ao custo de congelar a alma. Hillman nos convida à vigilância compassiva. Observar com ternura e sem julgamento quando estamos nos ausentando de nós mesmos. E a saída está em pequenos rituais. Um exemplo? Todos os dias pare por 3 minutos. Toque sua pele, respire com intenção, pergunte com honestidade: onde estou me traindo hoje? Isso é como ressuscitar um broto que tentamos enterrar. E a alma, quando se sente chamada, sempre responde. James Hillman deixou um aviso: se continuarmos anestesiados, seremos engolidos pelo inconsciente coletivo, e a estupidez se tornará a norma, o padrão, o novo natural. Mas há saída. Bruce Lipton nos lembra: se crenças moldam DNA, podemos escolher crenças que despertem a inteligência somática, que reconectem corpo e alma. E Platão, em sua metáfora da caverna, já antecipava isso. Vivemos de costas para a luz, vendo apenas sombras. Mas podemos aprender a virar o corpo e ver a verdade que sempre esteve ali. Este é o convite. Virar-se para dentro, não como obrigação, mas como ato de amor próprio consciente. A autoestima verdadeira não nasce do espelho, mas do olhar para dentro da caverna e permanecer ali, firme, até os olhos se acostumarem com a luz. Não há cura sem consciência, e não há consciência sem dor. Mas também não há liberdade sem esse caminho. Antes de sair deste vídeo, proponho um gesto simbólico. Todos os dias, durante 5 minutos, faça uma pergunta científica e emocional a si mesmo. Onde isso está bloqueando o meu sentir? Essa simples prática, repetida com presença, pode redesenhar seus caminhos neurais, pode reacender sua alma, pode restaurar o que parecia perdido. Se este vídeo tocou você, curta, comente abaixo qual parte mais mexeu com seu sentir e compartilhe com alguém que talvez esteja, sem saber, tentando acordar. Nos vemos em breve. Até lá, mantenha o coração desperto.